Olá, meus queridos engenheiros! Como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal! E nesse vídeo vamos abordar a atividade 1 de hidráulica, meus queridos! Matéria que eu gosto demais, pessoal! Muito legal e bastante interessante. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou engenheiro civil, pessoal. Minha especialização é em cálculo estrutural, estruturas de concreto armado, estruturas de aço e também estruturas de concreto protendido. Além disso, sou professor acadêmico há uns bons anos, pessoal. E através deste meu canal que aqui estou, ajudo vários e vários alunos, pessoal, com as minhas videoaulas. Além disso, estou ajudando vários alunos, vários grupos de estudos, pessoal, ao longo desse módulo, pessoal, na realização das atividades e mapas, seja na matéria de hidráulica, seja na matéria de instalações prediais, estruturas de aço e madeira, e também de estruturas de concreto armado 2, ou em todas as demais disciplinas, pessoal, física, resistência de materiais, etc. Então, pessoal, precisando de um help, uma ajuda em qualquer uma das matérias do atual módulo, manda um WhatsApp, vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Meus queridos, então nesse vídeo vamos abordar atividade hidráulica, pessoal, que trata sobretudo do princípio dele, aquele cientista mega famoso que a gente estuda lá no ensino médio, que é o nosso querido e amado Steven. Vamos lá então, pessoal, vem comigo. Bom, meus queridos, então vamos lá. Bom, o princípio de Steven, pessoal, ele diz o seguinte, que a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Clássico, pessoal, acho que todo mundo decora essa fórmula lá do ensino médio, meus queridos, e a gente vai ver isso, porque provavelmente nem todo mundo aqui se recorda, mas vem comigo que com o professor Matheus você aprende, pessoal. E claro, desde já eu peço, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, pessoal, me ajuda a permanecer produzindo conteúdo para vocês. Bom, pessoal, então eu trouxe essa ilustração que é bem legal, que ilustra, né, que mostra isso, ó. Pensa comigo, eu tenho dois pontos, tem um ponto A aqui, o B ali embaixo e o ponto A aqui em cima, certo? Aqui a gente tem a superfície. Lembra que todos os elementos, todos os pontos que estão na superfície terrestre estão submetidos à ação da pressão atmosférica, óbvio, né? Beleza, então tem aqui a ação da PATM, ok. E aí, pessoal, concorda comigo que nesse ponto A, além da pressão atmosférica, a gente vai ter a pressão dessa coluna d'água aqui que está sobre o ponto A. Essa coluna d'água, ela tem a altura de HA. Então, o ponto L está submetido a uma pressão, que é a pressão atmosférica, mais a pressão exercida pela coluna d'água, cuja altura é HA. Ou seja, a pressão no ponto A é igual à pressão atmosférica, mais a pressão exercida pela coluna d'água, a coluna de líquido. E a pressão exercida pela coluna de líquido é dada por ρ, que é a densidade do líquido, vezes a ação da gravidade, ou aceleração gravitacional, vezes a altura do líquido, da coluna de líquido, na verdade, que é HA. Então, o famoso ρ de HA. Beleza? Então, essa é a pressão no ponto A. Ora, sendo assim, qual é a pressão, então, no ponto B? Fica fácil, né? A pressão no ponto B vai ser a pressão... vai ser a pressão atmosférica, que vai estar aqui em cima, mais a pressão exercida pela coluna de líquido, HB, ou seja, P atmosférico mais ρGHB, ou seja, olha aqui, pressão no ponto B é pressão atmosférica mais ρGHB. Tranquilo até aí? Beleza? Então assim a gente tem a pressão no ponto A e a pressão no ponto B. Tranquilo. E aí, pessoal, analisando a imagem, olha que interessante. Concorda comigo que esse HB aqui, toda essa distância que vem daqui até a superfície, é a mesma coisa do que esse Hzinho mais HA, concorda? Olha lá, é Hzinho mais HA aqui, né? Mas esse Hzinho equivale a HB, concorda? Então a gente pode falar que HB é igual a HA mais H, tranquilo? HA mais HA é a mesma coisa que HB. A soma desses dois termos equivale a HB, certo? Beleza, e o que eu posso fazer? Ora, pensa comigo, se HB é igual a HA mais H, eu posso, na pressão
Lá no ponto B, em vez de trabalhar com HB aqui, eu posso substituir HB por HA mais H, concorda? Acho que é óbvio, né? Então, se eu substituo, olha que interessante. A gente encontrou aqui a pressão em B é igual à pressão atmosférica mais ρ de HB. Então, se eu substituo onde tem HB por HA mais H, vai ficar como? Esse termo aqui vai ficar ρ vezes G vezes onde tinha HB, agora vai ficar HA mais H, concorda? Ou seja, vai ficar exatamente isso daqui. Tranquilo? Pegou? Beleza. E agora, pessoal, agora é o chuveirinho. Agora esse ρg multiplica esse cara, esse ρg multiplica esse cara. Então isso equivale a ρgHA mais ρgH. Tranquilo até aí? Beleza? E aí vem a magia do negócio. Olha que legal. E aí foi a grande jogada de Stevin. Ele viu que isso daqui, repara bem, olha esse termo aqui. P atmosférico mais ρgHA é quem? Olha aqui. P atmosférico mais ρgHA equivale ao PA. Que inteligente. O que a gente conclui? Que tudo isso daqui a gente pode substituir por PA, que é a pressão no ponto A. Ou seja, o PB é igual a PA mais ρgH. Conclusão, o PB menos o PA é igual a ρgH. Ou seja, a diferença de pressão entre os pontos B e A é igual a ρ vezes G vezes H. E H representa quem? A diferença de altura entre os dois pontos. Legal, né? Então, assim, a gente prova, entende o teorema de Stevin, ou o princípio de Stevin, que a diferença de pressão entre dois pontos é igual a ρg vezes a altura dada pela diferença de cota ou de profundidade dos dois pontos. Tranquilo até aí, pessoal? Pegou a ideia? Beleza? Bom, continuando. Agora a gente vai falar de vasos comunicantes, elemento clássico lá do Enem, lembra? Bom, por intermédio da lei de Stevin, pode-se observar que a pressão exercida por um líquido não depende do formato ou do volume do recipiente no qual ele se encontra, e que pontos de mesma altura possuem a mesma pressão. É verdade, né? Se a gente olha, pessoal, olha aqui, ó, a pressão é pressão atmosférica mais ρgH. Não me importa o formato do recipiente, se ele é um recipiente cilíndrico, assim, se ele é um recipiente em forma de um cubo, um paralelepípedo, perdão, alguma coisa assim. Não importa, pessoal. O que importa pra gente, olha lá, ρgH, é só a altura entre a superfície e o ponto no qual eu tô calculando. Então, de fato, é verdade. Por que a gente conclui que pontos que estão situados à mesma altura possuem naturalmente a mesma pressão? Então, ó, esse ponto aqui, P1, tem a mesma pressão do ponto P2, que tem a mesma pressão do ponto P3. Legal, né? Bem interessante isso. Tranquilo, pessoal? Princípio dos vasos comunicantes. Bom, além disso, pessoal, a gente pode ter dois ou mais líquidos immiscíveis colocados em um recipiente em formato de U. Sim, a gente pode, né? De fato. Assim, aplicando a lei de Stevin e sabendo que pontos de mesma altura possuem a mesma pressão, a gente tem o quê? Essa configuração. Repara que aqui a gente tem um líquido A e um líquido B. Os dois são immiscíveis. O que significa isso, pessoal? Líquidos immiscíveis são aqueles líquidos que não se misturam. Beleza. E aí, pessoal, pelo princípio de Stevin, eu sei que pontos que estão à mesma altura possuem a mesma pressão. Só que isso, pessoal, uma observação, tem que ser no mesmo líquido, tá? Bom, pessoal, e aí, ó, se a gente analisa esse caso, olha que interessante. Se eu chamo isso aqui de ponto A, daí qual é a nossa estratégia? Identificar qual é o ponto lá na interface dos líquidos immiscíveis. Então a gente vai ter aqui o B. E aí, repara, o ponto B está na interface, portanto, simultaneamente ele pertence ao líquido B e ao líquido A. E ele tem a mesma altura do ponto A, concorda? O ponto B, que a gente conclui, pertence ao mesmo líquido, mesma altura, pressões iguais, PA igual a PB. Tranquilo, né? E aí, pessoal, a gente pode calcular a pressão de cada um. Então, qual a pressão de A? Ora, o A está exposto à atmosférica, né? A atmosfera, perdão, está aqui aberto, então vai ser pressão atmosférica mais ρgH. Lembrando que o ρ é a densidade, então vai ser o ρ de qual fluido, pessoal? Do líquido A. Beleza, então tá aqui o líquido A. Qual é o ρ
do líquido A é ρA vezes G vezes a altura de líquido sobre o ponto A. Qual a altura de líquido? Tá aqui, HA, beleza? E agora a mesma coisa para o ponto, tá aqui na extremidade direita, que é o B. Pressão atmosférica, então P atmosférico mais ρGHA. Rho, agora, qual é a densidade do líquido sobre o ponto B? Ora, o líquido sobre o ponto B é esse amarelo, que é o B. Então é ρB. Atenção, aí muda, hein? ρB vezes a gravidade vezes a altura do líquido sobre o ponto B, que é HB. ρBG HB. Tranquilo. Agora é só conta. P atmosférico de um lado, P atmosférico do outro eu corto, vai sobrar ρA, GHA, ρB, GHB. O G, corto, então sobra ρA, HA, ρB, HB. Beleza, meus queridos? Isso é princípio de Stevin, princípio dos vasos comunicantes. É exatamente isso que a gente vai usar na nossa atividade 1. Beleza? De hidráulica, muito tranquilo. Então, ó, a dica, pessoal, valiosa de $1 milhão, sempre iniciem buscando a interface dos líquidos, sempre. Marcam aquele ponto, traço horizontal, joga os cálculos e segue o jogo, beleza? Vamos fazer um exemplo então, para ficar bem claro? Vem comigo. Bom, pessoal, eu trouxe esse exemplo aqui que é muito ilustrativo e lembra muito a atividade 1 de vocês. Ó, aqui a gente tem a pressão A, que está medida nesse bulbo, e a pressão E medida desse bulbo. E o nosso objetivo aqui é determinar a diferença de pressão do bulbo A e do bulbo E. Bom, então o que a gente faz? Primeira coisa é o quê? Determinar a interface, né? Lembra? A gente tem que determinar a interface dos líquidos. Onde está? Olha aqui, tem uma interfacezinha aqui legal. Então é aqui, ó. Vou chamar aqui então de ponto 1, traço horizontal, acho o ponto correspondente. Tá aqui então, ponto 2. Tranquilo? Líquido vermelho à direita, líquido vermelho à esquerda, interface, tá ok. Mesma altura, o que eu concluo aqui? A pressão lá no ponto 1, obrigatoriamente tem que ser igual à pressão no ponto 2. Qual vai ser a pressão no ponto 1? É a pressão lida pelo bulbo, que é o PA, mais toda a pressão exercida por essa coluna de líquido. Então vai ser, qual é a densidade dessa coluna de líquido amarelo? ρ0. Então é ρ0 vezes G vezes H1. Pronto. Mas ninguém, né? Na verdade é igual, porque acabou. Agora no ponto 2. Bom, quem vai ser a pressão no ponto 2? Vai ser todo esse rapazinho aqui, ó, antes do ponto 2. Então a gente sempre vai do mais alto até chegar no ponto analisado. O mais alto a gente tem o quê? Perdão, gente. A gente tem o bulbo. Então vai ser a pressão do bulbo, que é o PE. Mais quem? Mais a pressão dessa coluna de líquido aqui, que é quem? O H3, onde a densidade é ρ2. Então é ρ2 e GH3. E mais quem? Mais a pressão exercida por essa coluna de líquido aqui, que é o H2. Qual a densidade desse líquido aqui, que é o líquido vermelho? É ρ1. Então é ρ1 e GH2. Tranquilo? Beleza? Pronto. Agora é fácil, né, gente? Se a gente passa o P para o lado esquerdo, vai ficar PA mais ρ0 e GH1. Passei o P para o lado esquerdo, menos PE. Do lado direito sobrou ρ2 e GH3 mais ρ1 e GH2. Tranquilo? E agora? Agora eu vou passar esse termo aqui lá para o lado direito. Ele está positivo, passa negativo. Então no lado esquerdo vai ficar PA menos PE, que é a diferença de pressão, igual a o ρ0 GH1 era positivo, passa negativo, então vai ficar menos ρ0 GH1 mais ρ2 GH3, GH3 e mais ρ1 e GH2. Beleza? Pronto, pessoal, tá aqui a diferença de pressão, tá aqui, PA menos PE. E a gente pode organizar da seguinte forma, a gente pode colocar a gravidade em evidência do lado direito. Então vai ficar IG e multiplica quanto? Menos ρ0 H1 mais ρ2 H3 e mais ρ1 H2. Beleza? Prontinho, pessoal. É que a gente conclui que essa daqui é o que? É a minha diferença de pressão entre esses dois pontos, dado esse sistema, que é muito similar à nossa atividade 1.
Bom, eu fiz com um grupo de estudo o seguinte, fiz esse exercício, a gente fez passo a passo, assim como eu acabei de fazer com vocês, e dei pra eles um tempinho pra que eles pudessem fazer a atividade como desafio. Eu vou fazer o mesmo aqui, beleza? Boa ideia, porque deu muito certo. Bom, a partir dessa explicação bem passo a passo, agora é com vocês. Desafio em resolver a atividade 1. E claro, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, manda um WhatsApp, vai ser um prazer ajudá-lo. Mas entendeu, pessoal? Dica de ouro, sempre procure a interface. Sempre, sempre. Dos líquidos immiscíveis. Então, identifiquei a interface, coloquei um pontinho, traço horizontal, achei um outro ponto pertencente ao mesmo líquido, de mesma altura, pressões iguais. E aí, pessoal, segue o jogo, é só fazer o gol do Gabigol, e o Palmeiras não tem e nunca terá Mundial. Bom, pessoal, vou ficando por aqui então. Espero que tenham entendido. Tentei ser bem claro, bem didático, bem passo a passo para que vocês possam tirar aquele 10. Conforme eu já disse, estou ajudando vários alunos na disciplina de hidráulica, na disciplina de instalações prediais, que é muito legal, na disciplina de concreto 2, pessoal, em estruturas de aço e em todas as demais disciplinas. Então é só me mandar um WhatsApp que vai ser um prazer ajudá-los, tá bom? Queridos, fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!